Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série para falar de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Neste primeiro vídeo, eu vou falar sobre as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Bem, na interrupção do contrato de trabalho, o empregado não presta serviços, mas recebe o seu salário normalmente, demais direitos são pagos pelo empregador e, além disso, o tempo de interrupção do contrato é contado como tempo de serviço, como tempo trabalhado. Nós temos algumas hipóteses de interrupção do contrato, que estão estabelecidas lá no artigo 473 da CLT. Dentre eles, nós temos até 2 dias consecutivos pelo falecimento de cônjuge, descendente, irmão ou pessoa que viva sob a dependência econômica do trabalhador. Essa licença é chamada de licença de luto ou também de licença nojo. Nojo, no dicionário, é sofrimento interior. Então, se você vir em algum lugar licença nojo ou licença luto, são os 2 dias no caso de falecimento de um parente mais próximo. Veja bem que a CLT, ela limitou as hipóteses, limitou as pessoas próximas. Por exemplo, noivo, noivas, eles não estão incluídos aqui. No caso de falar cônjuge, se aplica ao companheiro por conta da similaridade em relação à legislação que aborda a questão familiar. Nós temos também até 3 dias para licença de casamento, então é a licença gala, que se chama a licença para casamento, até 3 dias consecutivos. Um dia, a CLT está escrito no artigo 473 que é um dia no caso de nascimento do filho. Entretanto, lá no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, está determinado que o período de licença maternidade, na verdade, é de 5 dias. Uma observação é que se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, este período de 5 dias ele será estendido para 20 dias. No caso de doação de sangue, o trabalhador tem 1 dia a cada ano. Também no caso da hipótese de prova de exame vestibular, então no caso de vestibular, hoje em dia poucas instituições utilizam vestibular. É também possível se estender para o Enem, que tem feito atualmente esta função. Também 2 dias consecutivos ou não para alistamento de eleitor. Então, na verdade, alistamento é tirar o título e não resolver qualquer pendência junto à Justiça Eleitoral. Para o período em que o trabalhador tiver que comparecer em juízo, seja como testemunha, seja como parte, veja bem, não é o dia que ele tem de recesso, né, de abono. Ele vai ter apenas pelo período em que for necessário o comparecimento dele. Normalmente, na justiça, seja a justiça comum, seja a justiça do trabalho, elas irão dar uma declaração de comparecimento, indicando o horário de início e o horário de término da audiência. Então, não abuse, né? Nesses dias é apenas o período de comparecimento. Também no período em que o representante sindical estiver representando a entidade em reuniões internacionais. 2 dias para o marido, né, ou o companheiro acompanhar em consultas médicas a sua esposa, né, no pré-natal, nos exames complementares, então até 2 dias. Aqui eu sempre faço uma observação. A gravidez de uma mulher, ela dura normalmente 9 meses, mas a CLT limitou apenas a 2 meses. Os outros meses, independente se a mulher tem uma gravidez de risco, os outros meses vai ser em um acordo com a empresa e o empregado. Se a empresa não quiser entrar em acordo, ela poderá eventualmente descontar esses dias. Ela não vai estar errada neste caso, não. Também, o trabalhador tem 1 dia por ano para acompanhar o filho em consultas médicas, desde que o filho tenha até 6 anos. Aqui, infelizmente, eu preciso apontar a minha crítica. Primeiro que o ECA não disse criança é somente até 6 anos. Como é que nós fazemos com as crianças de 7, 8, 9, 10 anos? Como é que um pai e uma mãe faz, né? Então, é 1 dia por ano para acompanhar em consultas. E a grande pergunta que me fazem é, e se esse período se estendesse, por exemplo, a criança precisar de uma internação? Aí, a nossa lei é totalmente silente, vai depender de acordo entre a empresa e o empregador. E eu sempre, quando dou consultorias para as empresas, eu peço que elas tenham bom senso, né? Nós precisamos entender o colaborador como um ser humano, não apenas como um número que produz.
Também, como hipótese de interrupção, e é recente essa inserção legislativa, todo trabalhador tem, por ano, até 3 dias para realizar exames preventivos do câncer. Isso é muito interessante porque hoje a gente sabe que o câncer é uma doença que atinge muitas pessoas e a descoberta dessa doença no seu início, a chance de cura, ela se torna muito maior. Esses prazos todos, o interessante é a gente pensar o seguinte, todos esses prazos, eles são matéria de direito material. Então, a contagem de todos esses prazos inicia no dia do evento. Então, por exemplo, no casamento, se a pessoa se casou na sexta-feira, começa a contar sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira ela tem que voltar normalmente. Então é interessante que se observe isso. É contado inclusive o dia do evento. Então, para o caso de falecimento, para o caso de casamento, qualquer uma dessas hipóteses conta-se o dia do evento e não o dia subsequente. Nós temos também algumas outras hipóteses de interrupção, como as férias. O trabalhador não presta serviço durante as suas férias, mas ele recebe o salário e demais direitos. O período é computado como tempo de serviço, então é uma hipótese típica de interrupção do contrato de trabalho. O caso de professores é importante pontuar porque provas de concurso e prova da OAB têm cobrado isso. O professor ele tem prazos diferenciados, tanto no casamento quanto na questão do falecimento. Então, a licença gala e a licença luto deles são de 9 dias. Então, é diferenciado e já tivemos algumas questões cobrando sobre isso. Fique atento. No caso de jurado e de mesário, também é hipótese de interrupção. O trabalhador não poderá ter descontos no seu salário por aquele dia, porque a declaração, o documento, é hábil para abonar a sua falta. Também temos como hipótese de interrupção do contrato, e houve aí situações em que se cogitou essa questão do lockout. O que é o lockout? O lockout é como se fosse a greve do empregador, quando o empregador ele impede que o empregado pegue serviço. Quando ele impede que o trabalhador ele preste os seus serviços, tirando dele os maquinários. Na época em que houve a greve dos caminhoneiros, algumas empresas impediram que os empregados prestassem serviços. Então, cogitou-se. Veja bem, o lockout ele é proibido, inclusive é considerado uma conduta criminosa. E se o empregador impedir os seus empregados de que eles prestem serviços, os salários deverão ser pagos normalmente. O afastamento do empregado através de atestado médico também é uma hipótese de interrupção. Então, quando o empregado apresenta atestado médico, é a hipótese em que o empregador vai pagar os salários naqueles dias. E aqui eu também tenho um ponto de atenção. Eu sempre pergunto isso e normalmente meu aluno erra quando responde. Qual é o prazo que o empregado tem para apresentar o seu atestado médico na empresa? Se eu te fizesse uma pergunta e você pudesse me responder agora, talvez, como a maioria respondesse, 48 horas. A questão é, não existe nenhuma lei, inclusive a CLT não fala nada a respeito de prazos para apresentação de atestado médico. Nossa, sim. Então, se o empregado apresenta um atestado médico, mesmo fora do prazo que você imagina de 48 horas, a empresa deve aceitar, vírgula, exceto se essa empresa tiver um regulamento interno que determine, que tenha como regra o prazo, pode ser de 48, 72, enfim, isso vai ser uma disposição da empresa. Ainda que não seja algo tão formal, num documento formal, mas se for no quadro de aviso, se for uma regra da empresa, aí sim a empresa poderá cobrar que o atestado seja entregue nesse prazo e não poderá descontar dele. Caso o empregado não cumpra o prazo, o dia pode ser descontado normalmente. Também, se tiver em convenção ou acordo coletivo, deverá ser seguidos os prazos. Também, no caso de afastamento, é importante a gente observar só a seguinte situação. Até 15 dias é obrigação do empregador. A partir do 16º dia, o empregado já está sob agora a custódia do INSS. Então, ele vai ter que fazer uma perícia médica e o INSS é que vai dizer se ele será apto ou não a receber o benefício previdenciário. Nós temos algumas situações que são peculiares, são híbridas. Nós temos, por exemplo, a licença por acidente ou doença do trabalho. Nessas hipóteses que a gente falou agora sobre interrupção, o empregador paga todos os direitos. Só que nós temos algumas situações que não são nem interrupção e nem suspensão do contrato.
No caso da licença por acidente ou doença do trabalho, na verdade não é algo que o empregador vai pagar. Quem vai pagar o período de afastamento é o INSS, após o 16º dia. Entretanto, nesta situação, o empregador ainda permanece com a obrigação de pagar FGTS. Então, ele não paga o salário, mas ele vai recolher o FGTS normalmente. Também é um caso híbrido a licença maternidade. A licença maternidade é um benefício previdenciário, apesar do empregador pagar diretamente a mulher, mas o empregador ele vai ter o reembolso pelo INSS. No caso de licença maternidade, tanto o FGTS quanto o INSS serão recolhidos pela empresa normalmente. Aqui também tem um caso de atenção. O homem ou a mulher que adotar ou que obtiver guarda judicial também terá direito ao salário maternidade. Entretanto, não terá direito à garantia de emprego. O outro exemplo híbrido é a prestação de serviço militar. A prestação de serviço militar a qual me refiro aqui é a hipótese de prestação de serviço militar preparatório e não aquele serviço militar obrigatório em que a pessoa já fica prestando serviço. Então, são os atos preparatórios. Neste caso, haverá contagem do tempo de serviço e também pagamento do FGTS. Essas, então, foram as principais observações sobre a interrupção do contrato de trabalho. Até a próxima!